Bom dia a todos. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos de matemática básica e iremos entrar em um mundo que nos remete à utilização de unidades de medida. Unidades de medida estas que nós vamos ver e que nós a utilizamos no mundo da matemática, no mundo da física, no mundo da química, no mundo da geografia, certo? E em várias outras áreas. As unidades de medida, ou são as unidades de medida. Unidades de medida de comprimento, unidades de medida de massa, certo? De volume, dimensões que a gente pode se utilizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em cima desses conceitos que a gente vai ver, iremos propor a ideia e trazer para vocês a apresentação do que chamamos de Sistema Internacional de Unidades. É com base nesse sistema, e o nome já de estudo, são unidades de medida que são utilizadas internacionalmente para dar suporte e para dar um caminho único para medidas de comprimento, de volume, de massa, certo? De temperatura, para que o mundo caminhe num único sentido, num único direcionamento, certo? Vamos começar a falar, e até compartilhar a tela aqui com vocês, são sistemas de medidas. Posso até passar esse material para vocês depois, no grupo. Vamos lá. Veja só. O conceito de sistemas de medidas. Sistema de medida é um sistema composto por um conjunto de unidades de medidas, o qual é formado pelas unidades fundamentais, também chamado de unidades base, ou unidades de base, e que a partir delas são derivadas todas as outras unidades existentes no mundo. Em outras palavras, é um sistema padrão e que sempre utiliza uma unidade de base como forma de representação. E aí vem logo na nossa cabeça, por exemplo, quando tratamos de comprimento, por exemplo, medidas de distâncias, medidas de deslocamento. E aí vem à nossa cabeça a ideia de distâncias entre cidades, de distâncias entre casas, distâncias entre pessoas, comprimento desde a medida do comprimento de um lápis, desde a medida de um comprimento de uma lâmina, certo? De barbear, por exemplo. E a gente percebe que com a mudança de referencial adotado ou de mudança de forma de se ver determinado sistema, a gente pode se utilizar de unidades de medida diferentes. Certo? Vamos falar disso a partir de agora. Vamos lá. Aqui nós entramos nas unidades do Sistema Internacional de Unidades. São aquelas que são trabalhadas internacionalmente, como eu falei, para medidas de comprimento, de massa, de tempo, de corrente elétrica, de temperatura, de quantidade de substância, de intensidade luminosa. São as unidades de medida padrão. São as unidades de medida utilizadas no sistema internacional. Certo? Então, isso serve para facilitar
cálculos de medidas e que esses cálculos tenham uma unificação, que eles sejam medidos igualmente no Brasil, na Inglaterra, em França, tá bom? Na França, perdão, da, da forma em que a gente possa utilizar o sistema internacional. Como vocês podem ver aí, a tabela ela se divide em 3 colunas, uma coluna referente às grandezas, outra da unidade de medida e a outra da simbologia da unidade de medida. Por exemplo, para comprimento, nós temos o metro como unidade de medida padrão, e seu símbolo é o M, a letra M minúscula. Para medidas de massa, nós temos o quilograma. Sua simbologia é o kg, também em letras minúsculas. Para medidas de tempo, nós temos o segundo. A simbologia é a letra S minúscula. Para medidas de corrente elétrica, nós temos o ampere. Letra A maiúscula é a simbologia. Grandeza referente à temperatura, medidas de temperaturas sendo dadas em Kelvin, que é uma escala termométrica. Simbologia, letra K maiúscula. Quantidade de substância, o mol. Simbologia, MOL, mol. Intensidade luminosa, unidade de medida, candela. Simbologia é o CD. Claro que existem, como a gente conhece, outras unidades de medida que são referentes a determinadas grandezas. Como, por exemplo, o comprimento. Nós temos o metro, unidade de medida padrão do sistema internacional, mas também nós temos o quilômetro, nós temos o milímetro, certo? Nós temos o decímetro. Então é importante a gente ter a consciência de que existem várias outras unidades de medida que são direcionadas para determinadas grandezas. Porém, estas que vocês estão vendo fazem parte do sistema internacional de unidades. São as medidas, ou são as unidades de medida padrão, como a gente fala, tá bom? As outras são provenientes destas. Pronto, em cima disso, vamos adentrar no mundo das medidas de comprimento, unidades de medida. Como vocês viram, deixa eu pegar aqui a caneta, como vocês viram, nós temos o metro como unidade de medida padrão utilizado no sistema internacional, certo? 1 metro. Só que existem outras unidades de medida para comprimento, como, por exemplo, o quilômetro. E esse prefixo aqui, ele diz muita coisa para a gente. Quilo. Quilo, toda vez que vocês observarem esse prefixo em um termo, quilo refere-se a 1000 unidades de determinada medida. Então, se nós temos o quilômetro ele é composto de 1000 quê? Metros. Quilo, 1000. Metro, como a gente conhece, é a medida padrão. Quilômetro, 1000 metros, certo? Está aqui, ó. Então, 1 quilômetro possui 1000 metros. Nós temos outras unidades. O hectômetro possui a quantidade de 100 metros. O decâmetro, nome de estudo, né? Decâmetro. 1 decâmetro possui 10 metros de comprimento. E nós temos também os submúltiplos do metro. O decímetro,
lembra muito de números decimais, né? Decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 0,01 metro. É a centésima parte de um metro. E o milímetro, 0,001 metro. Para ter uma compreensão melhor dessas unidades de medida que a gente acabou de falar a respeito de comprimento, nós temos as conversões, certo? Por exemplo, se eu quero passar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico o valor por 10. E assim sucessivamente. Vejam, se eu quisesse passar de quilômetro para metro, eu saía multiplicando, ó, 10 vezes 10 vezes 10, até chegar no metro, certo? Voltando, eu vou multiplicando por 10, porque eu estou, na verdade, passando por casas decimais, ok? Por exemplo, 2 quilômetros. 2 quilômetros. Se eu quero passar para metros, veja, de quilômetro para metro, eu passo vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar o valor por 1000. Então, 2 quilômetros, 2 vezes 1000, 2000. 2000 metros. Então, 2 quilômetros é equivalente a 2.000 metros, certo? A tabela, ela é apresentada de forma a ter sempre essa conversão entre, deixa eu apagar aqui, entre cada unidade de medida separada por casa decimal. Ao contrário, nós também podemos realizar o caminho contrário. Por exemplo, se eu quero passar, ó, de metro para quilômetro, aí, ó, eu vou dividindo por 10 até chegar na casa dos quilômetros. Veja, eu passo por 3 divisões por 10, ó, de metro para quilômetro. De metro para decâmetro, 10. De decâmetro para hectômetro, divido por 10 de novo. De hectômetro para quilômetro, divido por 10. Então, de metro para quilômetro, eu vou fazendo as divisões sucessivas. Essas divisões sucessivas, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, é o mesmo que dividir por 1000. Então, de metro para quilômetro, eu divido o valor por 1000. Nós temos também os submúltiplos, como vocês podem ver aqui. Metro para decímetro, metro para centímetro, metro para milímetro. Veja que eu vou multiplicando por 10. Por exemplo, de metro para centímetro. 1 metro, por exemplo. Quantos centímetros valem? Eu sei que de metro para decímetro eu tenho que multiplicar por 10. E de decímetro para centímetro, por 10 de novo. 10 vezes 10 dá 100. Então, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Portanto, 1 metro, se eu multiplicar por 100, dará 100 centímetros. 1 metro possui 100 centímetros. Se eu quisesse passar 1 metro para milímetro, eu multiplicaria por 1000. Porque eu passaria, ó, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou seja, 1 metro possui 1000 milímetros. Okay? É bom vocês terem essa tabela com vocês para ter uma compreensão melhor. Vamos passar adiante.
Medidas de massa. As medidas de massa, elas vão relembrar para a gente alguns conceitos das unidades de medida de comprimento. Óbvio, com outras particularidades. Por exemplo, para o sistema internacional, a unidade de medida padrão é o quilograma, certo? Tudo bem. É o quilograma porque, normalmente, os exemplos que são tratados são com corpos ou são com materiais que possuem quantidades de massa já consideráveis. Então, não adianta o sistema internacional ter colocado a unidade de medida padrão sendo a grama e a maioria ou a grande maioria dos exemplos serem de corpos que possuem quantidades em gramas de massa muito maiores. Então, não adianta. Por isso, foi utilizado o quilograma como unidade de medida padrão. Porém, o quilograma é uma unidade de medida proveniente da grama. Certo? 1 quilograma, como a gente sabe, possui 1000 gramas. 1 quilograma possui 1000 gramas. E aí a gente pode até relembrar os mesmos conceitos para tratar da unidade de medida, ou em múltiplos ou em seus submúltiplos. Por exemplo, nós temos aqui a decagrama, que seriam 10 gramas. Nós temos o hectograma, que seriam 100 gramas. E 1 quilograma, que seria 1000 gramas. Se eu quero passar, gente, por exemplo, de quilograma para hectograma, eu divido o valor por, perdão, eu multiplico o valor por 10. Se eu quero passar de quilograma para decagrama, eu multiplico o valor por 10 vezes 10, 100. Se eu quero passar de quilograma para grama, eu multiplico o valor por 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Certo? Por exemplo, vamos imaginar 2 quilos. Se eu quero passar para gramas, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1000. Que são 3 termos de 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Até chegar nas gramas. 1000 vezes 2, 2000 gramas. Então, 2 quilos possuem 2000 gramas. Nós temos também os submúltiplos das gramas. A decagrama, então, uma decagrama seria 0,1 grama. A centigrama, que seria 0,01 grama. E a miligrama, que seria, então, por exemplo, 1 miligrama equivale a 0,001 grama. Certo? É muito utilizada essa unidade do miligrama para medidas de comprimidos, tá? de remédios em comprimidos, a miligrama. E várias outras coisas também, né? Claro, em medidas de massa. Existem outras unidades de medida presentes no dia a dia. São elas para massa, certo? São elas, por exemplo, a tonelada. A tonelada ela é utilizada para medir objetos que possuem massa muito grande, sendo que 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Tá? Então, na verdade, as unidades de medidas elas são utilizadas, gente, de acordo com determinada situação.
Não adianta, por exemplo, eu estar medindo a massa de um elefante, que sempre um elefante ele tem um elefante adulto, né? Ele tem mais ou menos 4.000 quilos, 4.500 quilos, 4.200 quilos. Então, não adianta eu medir isso em gramas. Não adianta nem eu medir isso em quilos. Eu posso substituir os quilogramas por toneladas. Cada 1.000 quilos eu substituo por uma tonelada. Então, por exemplo, um elefante de 4.000 quilos, eu poderia dizer que ele possui 4 toneladas. Outra unidade de medida é o quilate. O quilate é muito utilizado para medir a massa de metais preciosos, né? Como ouro, como prata. Então, acho que vocês já ouviram muito falar, quando é dito, essa aliança possui 3 quilates, 4 quilates. 1 quilate corresponde a aproximadamente 200 miligramas. 200 miligramas. O que seria o equivalente a 0,2 gramas. Isso vem daqui, ó, miligramas. Miligramas para chegar em grama, eu vou dividindo, né, sempre no caso, por 1.000. De miligramas para gramas, ó, eu tenho 3 divisões sucessivas por 10. 10, 10 e 10 divisões. Isso dá o equivalente a uma divisão por 1.000. Então, se eu quero passar de miligramas para grama, eu divido o valor por 1.000. É o que aconteceu aqui, ó. Sendo um quilate aproximadamente 200 miligramas, se eu divido 200 por 1.000, eu chego a 0,2 ou 0,2 gramas. Então, quando eu digo que uma aliança tem 4 quilates, ela tem 4 vezes 0,2 gramas de algum metal precioso. Por exemplo, se for de ouro, 4 quilates de ouro daria 0,8 gramas de ouro. A arroba. A arroba é muito utilizada para medir determinada quantidade de massa de gados, né? De bois, de vacas, né? Os gados são geralmente cotados por preços em arroba, sendo que uma arroba corresponde a 15 quilos, certo? Uma arroba corresponde a 15 quilos. Então, aí, algumas unidades de medida para massa. Sempre lembrando que, pelo sistema internacional, a unidade de medida padrão para massa é o quilograma. Bom, vamos lá, dar continuidade. Eu posso até tratar com vocês esse exemplo referente, claro, à unidade de massa. Vejamos. A moeda brasileira de 50 centavos é fabricada utilizando-se aço inox desde 2002. Cada moeda possui um peso de 7,81 gramas e tem cunhada o rosto do advogado José Maria da Silva Paranhos Júnior, uma homenagem ao Barão de Rio Branco. No ano de 2021, devido à luta das mulheres pela igualdade, será lançada uma moeda de 50 centavos, usando-se o mesmo material e com o mesmo peso, em homenagem a Maria Quitéria, combatente baiana das guerras de independência do Brasil. Sabendo-se que serão feitas 52 milhões de moedas, a quantidade de aço inox necessária para essa produção será de
Vejam que as respostas estão em toneladas, certo? Então, para isso, tem que saber quantas toneladas de moedas serão produzidas. Vamos lá. O que eu sei é que serão produzidas 52 milhões de moedas. Vamos dizer, 52 milhões de moedas. 52 milhões seriam 100 mil milhões. Então, 52 milhões de moedas, certo? Sendo que cada moeda possui 7,81 gramas. Cada moeda possui 7,81 gramas. Ok? Vejamos, o que é que a gente pode fazer a respeito disso? Se ele quer a quantidade de massa que será produzido ao todo com as moedas em toneladas, vamos por partes. Vamos saber pelo menos quantas gramas ao todo serão produzidas, né? Eu tenho que multiplicar as 52 milhões de moedas por 7,81 gramas que cada uma terá, certo? Então, 52 milhões vezes 7,81. Isso dá 406 milhões 120 mil gramas ao todo. Mas percebam, as respostas estão em toneladas. Então, digamos, uma tonelada tem 1.000 quilos, certo? E 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, vamos passar isso por partes? Vamos passar isso para quilos? Para passar isso para quilos, de gramas para quilos, eu vou dividir por 1.000. Então, dividindo por 1.000, eu corto aqui os 3 zeros do final, né? Ficamos com 406.120 quilos. Para passar, consequentemente, para toneladas, já que cada tonelada tem 1.000 quilos, eu vou dividir, ó, de novo aqui por 1.000, para passar para tonelada. Dividindo por 1.000, eu posso deslocar essa vírgula aqui para a esquerda, né? Dividir por 1.000. Eu ficaria com 406,120 toneladas. Resposta correta, ó. Lembrando que o zero no final das casas decimais não altera o valor, né? Isso pode ser 406,12 toneladas. A resposta correta seria a letra B.
Ok, pessoal. A gente pode dar continuidade. Isso aqui foi só um exemplo para a gente se situar no que vamos tratar mais para frente. Mais uma unidade de medida, perdão, mais uma grandeza, né? Que possui algumas unidades de medida características. Medidas de volume. Certo? Medidas de volume. Para, para medições de volume, nós temos, por exemplo, o metro cúbico. Vou pegar aqui. Pronto. Nós temos, por exemplo, o metro cúbico. Quando a gente trata, quando a gente trata de volume, nós estamos, na verdade, medindo espaço, né? Nós estamos, na verdade, medindo espaço. Por exemplo, o que é um metro cúbico? Vamos imaginar aqui, por exemplo, um cubo. Deixa eu desenhar aqui para vocês, onde esse cubo possui um metro de aresta. O que é medir um metro de aresta no cubo? Cada traço desse, são as arestas, mede 1 metro. Vamos imaginar, certo? Um metro. Um metro no comprimento, 1 metro na largura, 1 metro na altura. Quando a gente está analisando, né, uma figura geométrica espacial, o nosso intuito é verificar as três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. No caso de um cubo, essas dimensões têm a mesma medida, certo? Elas têm a mesma medida. Se eu quero calcular o volume dessa figura ou deste cubo, o que é que eu faço? O volume é a multiplicação entre as dimensões. 1 metro de comprimento vezes 1 metro na largura vezes 1 metro na altura. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1, 1. M vezes M vezes M é M elevado a 3. Portanto, um cubo que possui 1 metro de aresta, ele terá 1 metro cúbico de volume, certo? 1 metro cúbico de volume. Professor, e essas outras unidades de medida provenientes do metro cúbico? Por exemplo, o decâmetro cúbico. Veja que quando a gente tratava de comprimento, nós tínhamos o metro, nós tínhamos o decâmetro. O decâmetro possuía quanto? 10 metros. Não era? Decâmetro. 10 metros. Porém, um decâmetro cúbico, ele possui 1000 metros cúbicos e não 10. Qual a explicação para isso? Por que um decâmetro cúbico possui 1000 metros cúbicos e não 10 metros cúbicos? Vamos explicar isso. Vejam só. O que seria um decâmetro?
cúbico seria um cubo. Fazer maior que o outro agora. Seria um cubo com 10 centímetros de aresta. Então, seria um cubo com, 10 metros de aresta. 10 metros aqui, 10 metros na largura, 10 metros na altura. Certo? Então, se eu fosse calcular, ó, o volume desse cubo aqui, nós teríamos 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros. O que resultaria em 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 metros cúbicos. Então, 1000 metros cúbicos é igual a 1 decâmetro cúbico. Então, veja como nas unidades de medida de volume, agora tratando agora das conversões, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico, por exemplo. Eu vou multiplicando por 10, ó. De metro cúbico para centímetro cúbico, por exemplo. Eu vou multiplicando, por 1000, desculpa, gente. Vou multiplicando por 1000. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. De metro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000, depois de novo por 1000. Certo? Então,